Vamos lá. Eu sei que não se trata de uma escola bíblica dominical, mas a primeira e a última escola dominical que eu dei, né, que a gente trabalhou sobre um tema que foi muito bacana, muito legal, uma coisa que sempre a Bíblia nos dá orientação em relação a isso. E nós falamos sobre a questão da sabedoria. E nós falamos, eu queria dar continuidade, não àquele tema que foi tratado, mas a questão um tanto quanto delicada, né? Que é um tema que a gente sempre está falando e a gente tem que tomar muito cuidado na nossa vida cristã. Então, na última EBD, eu abordei sobre alguns aspectos da sabedoria, como conceitos humanos e bíblicos, se a sabedoria bíblica é ou não para todos os filhos de Deus, e lógico que é. Nós falamos sobre o temor do Senhor, o grau de importância da sabedoria, obrigado, amor. E, por fim, o conselho que a palavra nos dá acerca da sabedoria, que diz que a sabedoria é a coisa principal. E que nós devemos empregar tudo que nós temos para adquirir a sabedoria. E, na verdade, eu só queria usar isso como um gancho, porque eu queria trabalhar um tema que é algo que afeta a vida de todos nós e que todos nós estamos sujeitos. E também é algo que nos impede de ter essa questão da sabedoria, de realmente receber essa verdadeira sabedoria, daquilo que Deus tem para nós, né? E eu gostaria de falar nessa noite sobre a questão do orgulho. Por isso que eu falei que eu quero deixar a questão, o gancho da sabedoria, porque ela não é só um empecilho para a questão da sabedoria, ou de obter a verdadeira sabedoria, mas ela também é um empecilho na nossa vida, na nossa caminhada cristã, na nossa vida de comunhão com Deus, com os irmãos e com o próximo. Porque realmente, na verdade, a gente sabe que a sabedoria ou a vida cristã, o orgulho ou a soberba, ela não se coaduna, ela não se harmoniza com aquilo que Deus nos propõe. Eu queria falar o seguinte: às vezes a gente tem alguns estereótipos sobre orgulho, sobre soberba, sobre altivez, que são palavras sinônimas que a Bíblia se utiliza sobre isso. E às vezes as pessoas têm, principalmente a sociedade, ela lança alguns conceitos errôneos a respeito da soberba, a respeito do orgulho, e às vezes não foge daquilo que a Bíblia realmente nos ensina. E eu gostaria de dizer o que na verdade, o que não é orgulho, não é soberba e nem altivez, o que ela não tem correlação. O orgulho, a soberba ou a altivez, ela não tem correlação com a riqueza. Por mais que às vezes a gente fala assim, usa às vezes aquele termo, aquela pessoa é rica, ela é soberba, mas na verdade, na prática, a gente sabe que existem pessoas que são de poucas posses e que também são soberbas, na verdade. Então a gente olha, às vezes usa, fala assim, aquele rico metido, porque tem um carro, porque tem isso. Na verdade, às vezes a pessoa está com inveja, com dor de cotovelo, porque queria ter um carro igual, né? E na verdade, o orgulho, a soberba não tem nada a ver com as posses que a pessoa tem. Com a relação também com o grau de estudo que a pessoa tem. Às vezes as pessoas falam assim, o humilde é aquela pessoa que ela tem pouco estudo, que o humilde é aquela pessoa que tem que não sabe às vezes falar direito, fala errado, a humildade. Não tem nada a ver com isso. Porque a gente sabe que, mais uma vez, da mesma forma, existem pessoas que são estudadas, são estudiosos, que são mestres, que são doutores, que são PhD, que são orgulhosos, como outros não são orgulhosos, são extremamente humildes, né? E outros também que, da mesma forma, que não são tão estudados, mas são PhDs em orgulho e em soberba.
Também não tem correlação o orgulho, a soberba, a altivez com cargos elevados, posições de destaque, nada dessas coisas. O orgulho não tem relação com a aparência, né? Olha, aquela pessoa ela tem cara de metido, aquela pessoa tem cara de soberbo. A Bíblia não nos fala a respeito de nada absolutamente sobre isso, né? Porque muitas vezes Jesus nos ensinou que existem lobos travestidos de ovelhas, em pele de ovelhas. E a gente, como eu disse para vocês, a Bíblia trabalha vários termos sobre altivez, a soberba, a dura cerviz. Algumas traduções mais antigas falam sobre a jactância, né? Às vezes eu acho que alguém nem ouviu sobre isso aí, né? Jactância, a soberba, né? Dura cerviz, que é outro termo também utilizado. Coloca o slide 1 para a gente, fazendo favor. Vamos começar a dar nos slides. Então, o que é o orgulho? Segundo a definição que eu peguei na internet, ela diz que o orgulho é a expressão, o sentimento de orgulho, de altivez, arrogância, presunção, sobreposição de algo que se encontra em lugar inferior, elevação, qualidade de quem é arrogante, de quem é presunçoso, de quem ele é prepotente. O que a Bíblia tem dois textos muito clássicos que falam sobre soberba. Isaías 14, 12 e 15, que eu não coloquei aí, mas se você quiser, você anote, por favor, e você vai ler sobre isso na sua casa, ou se você quiser ler aí mesmo. E Ezequiel 28, 12 e 17, que na verdade são aqueles textos em que há uma expressão profética, né? Isaías e Ezequiel, um falando sobre o rei de Tiro e o outro falando sobre a Babilônia. E os dois, ele usa a expressão que um estava no Éden, que se assentava em pedras afogueadas, e de repente ele começa a falar da influência de Satanás sobre esses reis, que são um símbolo, que era símbolo de soberba e altivez. Ele fala que Tiro se tornou soberba por causa do seu comércio, de todas as suas coisas, da sua mercância, e também da Babilônia, que a gente sabe que a Babilônia é um contratipo do anticristo, né? A Babilônia é um sistema que se levanta contra Cristo, tá? E nesses dois textos, ele faz também referência não só à influência do diabo sobre a vida desses reis, sobre esses impérios da época, mas também ele faz menção expressa sobre o coração de Lúcifer, que se ensoberbeceu, o que acabou culminando na sua queda. Correto? Então aí, o que é soberba? A soberba é uma condição da natureza pecaminosa do homem. A soberba, ela contamina o homem, e qualquer homem pode ser contaminado com ela, e o homem que é contaminado pela soberba, tanto pode expressá-la por palavra quanto por atitudes. Pode colocar o slide 2. Marcos 7, esse é um texto muito clássico, que a gente sempre vê, ele diz assim, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, dizendo Jesus, explicando Jesus. Porque de dentro do coração dos homens, diz o texto, é o que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Todo mundo está lembrado desse texto que era sobre o ritual de se lavar e de purificação para se comer, e Jesus estava ensinando que o lavar as mãos ou não lavar as mãos não é o que contamina o homem, mas o que contamina o homem é aquilo que está dentro do coração do próprio homem, da onde se procede os maus desígnios. E dentre eles Jesus cita aí em Marcos, no Evangelho de Marcos, a soberba. Quando a gente também fala de soberba, a gente lembra, né? A gente tem textos também que falam sobre a soberba, sobre Naamã. A Bíblia diz também sobre Moabe,
né, o Velho Testamento, que diz que Moabe era extremamente soberba. Mas também há o texto do fariseu e do publicano, Lucas 18, 8, 14, que a gente vê nesse texto. Eu não vou ler porque é um texto muito conhecido pela gente, e a gente sabe que aparentemente o fariseu, quando ele estava orando, ele não estava dirigindo a oração para Deus. Ele não estava lá dizendo assim, olha, buscando a Deus verdadeiramente. A oração estava voltada para ele mesmo, para as coisas que ele fazia. O fariseu estava falando consigo, de si consigo mesmo. Seus elogios, né, que olha, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sou como fulano, eu não sou como Beltrano, eu sou o cara. Né? Seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. Em sua oração, em momento algum, ele confessou seus pecados. Nós vemos que ele não mostrou em nenhum momento o arrependimento. Ao contrário disso, esse fariseu, ele parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom. Oh Deus, né? Você já ouviu oração assim? E como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele, né? Fala, pô Deus, se não fosse eu, hein? O que era do Senhor, hein? Então a gente olha, por outro lado, o publicano não. O publicano, a palavra de Deus diz que ele sequer levantava a sua cabeça ou elevava os seus olhos para o céu. Ele dizia, eu sou pecador. Era uma oração de quebrantamento, de arrependimento, de reconhecimento, tanto quanto ele precisava de Deus. E o outro era o tanto quanto o fariseu era de quanto Deus precisava dele, né? Era totalmente o oposto. Então a gente vê isso, que é uma expressão de um coração soberbo. O orgulho, a altivez, a soberba é o oposto da humildade. Jesus disse muito claramente que aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Esse é o ensino que Jesus diz para a igreja, para cada um de nós. Nós temos que aprender com ele. Às vezes nós olhamos e buscamos tantas expressões, mas a gente tem que entender que ele diz, aprendei de mim, que eu sou manso e eu sou humilde. A verdade, diante de todas essas passagens, é que ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, nenhum de nós está imune à soberba. Pode ser que eu, ou você, ou qualquer um de nós, não seja aquele soberbo clássico, aquele que está estereotipado, com aquela cara de metido, aquele cara arrogante, com o nariz empinado, olhando assim por cima das pessoas. Mas muitas vezes, áreas da nossa vida podem estar sendo afetadas por pensamentos, sentimentos. Muitas vezes, né, a gente vê alguma situação, mas a gente fica se remoendo por dentro, se segurando, como diz o outro, né? Às vezes, a expressão da soberba, ela pode ser aquela tirada clássica, né? Você já viu aquela pessoa que alguém vai perguntar alguma coisa para ela, e ela chega assim e olha, mas você não sabe disso? Como? Né? Às vezes a gente se depara com essas situações e a gente perde a oportunidade, por causa da gente que às vezes se acha muito, de ensinar a pessoa, de estar estendendo a mão para aquela pessoa que naquele momento, eu acho assim, que se a pessoa vem perguntar alguma coisa, é porque ela quer aprender. E às vezes a pessoa encontra uma pessoa que, em contrapartida, às vezes você deixa de ajudar o seu irmão, ajudar o seu próximo, de expressar o amor de Deus por causa disso. Outra expressão pode ser quando você se acha mais santo do que todo mundo, julga todo mundo, não tem misericórdia de ninguém, faz sutis comentários depreciativos a respeito dos pecados dos irmãos e você pagando um de santarrão aí. A verdade é que a soberba nos aprisiona, o homem, no egocentrismo que nos impede de agir a favor de quem nós precisamos, de expressar o verdadeiro amor de Deus, de expressar o verdadeiro evangelho.
Coisas que podem indicar que a soberba pode estar entrando na sua vida, na vida daquele que permite. Pode colocar o slide 3 aí. Deuteronômio. Eu estou abrindo aqui porque eu não coloquei ele inteiro, mas nós vamos ver isso aqui. Deuteronômio capítulo 8. 11, 14. Diz assim: tenham cuidado, Moisés, dizendo ao povo, palavras de Moisés, antes de anteceder a entrada do povo na terra prometida. Moisés diz assim: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus decretos, que hoje eu lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Mas eu queria continuar aqui no versículo 15 adiante, que ele diz assim: ele, Deus, os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Você pode estar pensando assim: é interessante que esse texto que nós lemos, esses versículos, ele por 3 ou 4 vezes, Deus é muito claro, através de Moisés falando ao povo, que tenham cuidado de não se esquecer de Deus. Aí vocês perguntam: nossa, mas como é que depois de tudo isso alguém pode se esquecer de Deus, de tudo que esse povo fez? Às vezes você pode olhar para a sua vida e dizer: Fábio, não tem como eu esquecer daquilo que Deus... Mas o texto nos mostra como as evidências de que o povo está esquecendo de Deus, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus sustentou, daquilo que Deus operou a favor do seu povo, da vida de qualquer um. Está muito claro aqui, ó. Ele diz assim: tenham cuidado de não esquecer do Senhor, versículo 11, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que eu lhes ordeno. Isso é lógico, porque quando você anda em desobediência, você está trocando a verdade de Deus por outra verdade, não é verdade? Então, quando eu acredito, quando eu acredito pelo orgulho que tudo que tenho e sou é fruto somente do meu esforço, o orgulho nos faz esquecer de Deus, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua justiça, de toda a graça de Deus. E nós acabamos achando que tudo que nós conseguimos é devido à nossa capacidade. A Bíblia diz que sem Ele nós nada podemos fazer. Lembre-se disso. Então o orgulho, quando ele começa a operar, dá essas evidências em que você acha: poxa vida, eu sou o cara, eu consegui esse carro, eu consegui qual... Não que você não deva se esforçar, não que você não deva se trabalhar, não que você não deva colocar a mão no arado. A Bíblia não está dizendo isso, mas você tem que entender que Deus está dizendo que tudo isso que Ele tem dado a você é graça dEle, vem dEle. Porque se Ele não quiser, você não vai ter. Você pode trabalhar de manhã, à tarde, à noite, você não vai ter. Então nós temos que nos lembrar diuturnamente que tudo que nós temos recebido vem das mãos de Deus.
Você tem se esforçado? Amém. Continue se esforçando. Mas não ache que isso é fruto exclusivo do seu esforço, daquilo que você fez. Outro fato, quando nós seguimos, quais são as evidências de que a soberba pode estar entrando na nossa vida? Quando nós começamos a seguir os desejos da natureza humana. Gálatas 5:26, a gente leu semana passada sobre os frutos da carne, vocês estão lembrados? A gente falou sobre os frutos da carne, e é interessante que o texto, ele continua dizendo isso aqui, não, Gálatas 5:26, ele diz assim, sobre o fruto da carne, sobre o fruto do Espírito, e depois ele diz assim no texto, Gálatas 5:26, ele diz assim, não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Meus irmãos, porque nós temos que ficar atentos, não somente a esse texto, ficar atento ao nosso coração, à nossa posição, aquilo que nós achamos, por que o texto nos alerta tão claramente, a Bíblia nos alerta tão claramente a respeito, tomar cuidado com o orgulho. Primeiro, porque a palavra diz, com letras garrafais, que Deus, ele odeia o orgulho, ele detesta o orgulhoso. Provérbios 6, 16, 17, pode colocar. Ele diz assim, as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos. Provérbios 6, 16 a 19 está esse texto. E o de baixo ele diz assim, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. E ainda continua dizendo, Salomão, sem dúvida, eles serão punidos. Deus também, nós temos que tomar cuidado, porque a palavra de Deus nos assevera categoricamente que Deus resiste aos soberbos. Pode colocar o outro slide, o 5. Semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingivos, vestivos todos de humildade, um para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6, na mesma linha de pensamento, Deus resiste portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos soberbos. E por que Deus resiste aos soberbos? Já parou para pensar nisso? Por que Deus resiste ao soberbo? Sabe por quê? Porque o soberbo, na verdade, antes ele já resistiu a Deus. Ele não quer saber da verdade de Deus. Se ele é orgulhoso, o que prevalece é a verdade dele, não é a verdade de Deus, é o que ele acha, é o que ele pensa, é o que ele imagina. A situação, as coisas, tem que ser tudo conforme os seus pensamentos. Por isso que a Bíblia nos diz que Deus resiste ao soberbo, porque o soberbo, ele já resistiu a Deus. Ele já rejeitou a Deus, ele falou, Deus, você está errado. Não falou com essas palavras, mas falou com as atitudes dele. O soberbo, ele tem uma atitude orgulhosa de vaidade, de submissão, arrogância, prepotência, egocentrismo, diante de qualquer pessoa que sugira, aponte ou diga sobre os seus erros. A soberba, como nós vimos lá em cima, ele é um grave pecado. A sua presença na vida do cristão constitui-se num sério obstáculo para o exercício da comunhão com Deus e com o próximo. Quem é dominado pela soberba tem a si como medida de todas as coisas. Não é Deus, não é verdade, não são... É Ele a régua que mede todas as coisas. Não admite a possibilidade de errar, de depender dos outros, de pedir desculpas ou mesmo de pedir perdão. O soberbo, ele é o dono da verdade. Para ele ser confrontado com a verdade de Deus, é dizer que a verdade, como eu disse, que a verdade dele, a verdade
dele, do soberbo, na verdade é uma mentira. Ele não entende, ou não quer entender que os seus caminhos de vida são, na verdade, caminhos de morte. Olha só, o soberbo muitas vezes não se dá conta de que ele está sendo enganado. Pode colocar o próximo slide. A Bíblia diz em Obadias 3:4, profeta difícil de achar, profeta menor. Mas é interessantíssimo como ele diz assim: a soberba do teu coração te enganou. Às vezes a gente acha que a gente está sendo enganado, é aquilo que Tiago diz, nós somos engodados pelas nossas próprias concupiscências, nós somos enganados pelos nossos próprios pecados. E Obadias, quando ele escreve esse livro profético, ele está dizendo, ele escreve como Deus dizendo: a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá eu vou te derrubar, diz o Senhor. A soberba do teu coração te enganou. O fim do soberbo, a Bíblia nos adverte que a queda é a destruição. Este não é agraciado por Deus. Pode colocar o slide aí, filha. A soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Com lá Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Vamos fazer aqui um trocadilho. Se Deus dá graça para os humildes, o que sobra para o soberbo? A desgraça. É muito claro, é muito evidente isso. O que fazer? Primeira coisa, a soberba, ela precisa ser dominada dia após dia. Quais as atitudes, a praticidade em relação a não permitir que a soberba adentre a nossa vida, ou que se existe alguma área da tua vida que a qual precisa ser trabalhada em relação à soberba, nós temos até que aprender. Davi nos ensina isso. Pode colocar o próximo. Ele diz assim, Salmo 19, 12, 13, muito lindo esse salmo. Ele diz assim: quem pode entender os seus erros? Ele continua dizendo: expurga-me, arranca tu dos que me são ocultos, também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim. Ele não quer ser dominado pela soberba. Davi é muito claro: eu não quero, expurga de mim, guarda o teu servo da soberba, para que ela não se assenhoreie de mim. Então eu serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Salmo 19, 12, 13. A Bíblia também nos ensina sobre o dever da vigilância e da oração. Vigiai e orai para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Outro passo em relação à soberba, quando você detecta a soberba na sua vida, alguma área. João, próximo slide, ele diz sobre o arrependimento. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de qualquer injustiça. O próximo slide fala-nos, nós já vimos, 1 Pedro 5,5, ele diz para nós nos revestirmos da humildade uns com os outros. Nos revestir da humildade um com os outros. Não se sentir maiores nem melhores, do que os outros. Viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Pode colocar o slide aí, o próximo. Por isso, digo, deixem que o Espírito guie a sua vida e não satisfarão os anseios da natureza humana. Eu queria ler um pouco desse capítulo na NVT. Eu acho bem interessante como ela é muito clara quando
é no final desse capítulo que nós vimos lá a respeito daquele versículo que ele diz que não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Mas vamos lá. Ele começa dizendo assim: por isso, digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, vocês não satisfarão os anseios da natureza humana, ou os desejos da carne, como diz algumas traduções. A natureza humana deseja fazer exatamente o que é oposto do que o Espírito, aqui o Espírito Santo, o Espírito de Deus quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Lembra lá o texto de Marcos, aquilo que vem de dentro, a natureza, fala sobre a natureza humana. Essas duas forças, elas se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. A imoralidade sexual, a impureza, a sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, a hostilidade, a discórdia, o ciúme, o excesso de raiva, as ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, quando nós olhamos o que fazer diante da soberba, orar, vigiar, se arrepender, revestirmos, como a palavra nos diz, da humildade, viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Vamos lá, vamos finalizar. Por fim, nós temos que entender uma coisa, fazer uma pergunta, né? Semana passada eu fiz tanta pergunta, aí falaram que eu filosofei. Vamos lá. Mas as perguntas são boas para a gente refletir, né? Jesus usava isso, usava parábola. E vamos lá. Uma pergunta: se a humildade é a marca de um verdadeiro cristão, pois nos aproxima de Deus e expressa a natureza de Deus, o orgulho, como nós vimos nos textos acima, ele expressa a natureza de quem na nossa vida? Nós temos que pensar diante dessa pergunta, diante dos versículos que nós lemos, sobre as áreas da nossa vida, no mais íntimo dos nossos pensamentos, das nossas convicções, o que precisa ser transformado. Quando nós colocamos todas essas coisas, eu falo que é um tema muito delicado quando a gente fala a respeito do orgulho. Por quê? Porque mexe numa área muito íntima, muito pessoal. Às vezes são coisas que estão guardadinhas lá naquela gavetinha, lá no fundo da gaveta, ou aquele compartimento secreto da tua alma, do seu ser que você não quer que mexe. E às vezes é isso que está atrapalhando a tua vida. Às vezes é isso que está atrapalhando a vida do cristão. Todos nós estamos sujeitos a isso. Como eu disse no começo, às vezes eu e você não expressamos classicamente a figura do orgulhoso, mas às vezes nós temos momentos, às vezes nós temos atitudes que nós nos ensoberbecemos. Nós somos tomados por alguma coisa, de alguma altivez, de algum pensamento de superioridade em relação a Deus, a palavra dEle, em relação a tudo, às vezes decisões na sua vida, né? Às vezes você tem um coração que se recusa a ser trabalhado por Deus, às vezes não aceita, às vezes trata a pessoa com desdém. Mas a palavra de Deus nos ensina que quem está sendo prejudicado com tudo isso é você.
Isso só te traz mal. Nós vimos lá os textos de Isaías e de Ezequiel, nos mostra quem se orgulhou e caiu. Se o diabo caiu, você acha que o que está esperando o quê da vida daquele que se mostra orgulhoso? Algo diferente? Se você se arrepender, você vai alcançar misericórdia. Se eu e você nos arrependermos e buscarmos a Deus, vigiarmos e orar, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, lógico que Deus vai nos perdoar, lógico que Deus vai nos transformar. Mas eu vou dizer, é a pior área para trabalhar na vida de qualquer pessoa, é o orgulho. Por isso que ele já fala assim sobre altivez. Altivo, sabe por quê? Porque está num lugar alto na minha vida, na vida de qualquer pessoa. Ele pode estar num lugar alto, num lugar de excelência, num lugar que você não quer tirar do altar da sua vida. Mas hoje Deus te chama para você refletir na sua vida, na sua conduta, para que você viva realmente e reflita o amor de Deus. Abençoe as vidas, reflita o caráter, o amor de Deus. É isso que Deus nos chama a viver. É para expressar aquilo que nós vimos no versículo: aprende de mim, que eu sou humilde. Paulo disse assim: gente, dos apóstolos eu sou o menor. O quanto o apóstolo Paulo contribuiu escrevendo essas cartas nas suas viagens missionárias, mas ele dizia assim: olha, eu me acho dos apóstolos o menor. E às vezes tem gente que ainda se acha no direito, não sei aonde que ele tira isso, de se achar ainda superior ainda que os outros. Um homem letrado, um homem estudado, ele chegou, cuidado para não derrubar essa flor aqui, que estudou aos pés de Gamaliel, era um homem altamente letrado, estudado, falava era poliglota. O que acontece? Ele disse: isso aí que eu aprendi, não me serviu de nada não, para não usar uma palavra mais agressiva. Mas ele diz o quê? Ele se humilhou, ele reconheceu a Jesus como Senhor da sua vida e foi usado poderosamente. Então vamos colocar de pé e vamos orar? Feche seus olhos por um minutinho. Eu quero que você fale aí no seu coração com Deus. Pense nesses versículos que nós lemos. E seja sincero consigo mesmo. O que está precisando mudar? Existe alguma área da sua vida que realmente você tem se mostrado orgulhoso, soberbo, mesmo que às vezes você não expresse? Você tem lutado com isso? Coloque diante de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós buscamos aqui ao Senhor. E diante da Tua palavra, Senhor, meu Deus, nós... Fale aí no seu coração com Deus. Pense nesses versículos que nós lemos. E seja sincero consigo mesmo. O que está precisando mudar? Existe alguma área da sua vida que realmente você tem se mostrado orgulhoso, soberbo, mesmo que às vezes você não expresse? Você tem lutado com isso? Coloque diante de Deus.
Deus Todo-Poderoso, nós buscamos aqui ao Senhor. E diante da Tua palavra, Senhor, meu Deus, nós fale aí no seu coração com Deus. Pense nesses versículos que nós lemos. E seja sincero consigo mesmo. O que está precisando mudar? Existe alguma área da sua vida que realmente você tem se mostrado orgulhoso, soberbo, mesmo que às vezes você não expresse? Você tem lutado com isso? Coloque diante de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós buscamos aqui ao Senhor. E diante da Tua palavra, Senhor, meu Deus, nós fale aí no seu coração com Deus. Pense nesses versículos que nós lemos. E seja sincero consigo mesmo. O que está precisando mudar? Existe alguma área da sua vida que realmente você tem se mostrado orgulhoso, soberbo, mesmo que às vezes você não expresse? Você tem lutado com isso? Coloque diante de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós buscamos aqui ao Senhor. E diante da Tua palavra, Senhor, meu Deus, nós fale aí no seu coração com Deus. Pense nesses versículos que nós lemos. E seja sincero consigo mesmo. O que está precisando mudar? Existe alguma área da sua vida que realmente você tem se mostrado orgulhoso, soberbo, mesmo que às vezes você não expresse? Você tem lutado com isso? Coloque diante de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós buscamos aqui ao Senhor. E diante da Tua palavra, Senhor, meu Deus, nós fale aí no seu coração com Deus. Pense nesses versículos que nós lemos. E seja sincero consigo mesmo. O que está precisando mudar? Existe alguma área da sua vida que realmente você tem se mostrado orgulhoso, soberbo, mesmo que às vezes você não expresse? Você tem lutado com isso? Coloque diante de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós buscamos aqui ao Senhor. E diante da Tua palavra, Senhor, meu Deus, nós fale aí no seu coração com Deus. Pense nesses versículos que nós lemos. E seja sincero consigo mesmo. O que está precisando mudar? Existe alguma área da sua vida que realmente você tem se mostrado orgulhoso, soberbo, mesmo que às vezes você não expresse? Você tem lutado com isso? Coloque diante de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós buscamos aqui ao Senhor. E diante da Tua palavra, Senhor, meu Deus, nós fale aí no seu coração com Deus. Pense nesses versículos que nós lemos. E seja sincero consigo mesmo. O que está precisando mudar? Existe alguma área da sua vida que realmente
você tem se mostrado orgulhoso, soberbo, mesmo que às vezes você não expresse. Você tem lutado com isso. Coloque diante de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós buscamos aqui ao Senhor. E diante da Tua palavra, Senhor, meu Deus, nós... Fale aí no seu coração com Deus. Pense nesses versículos que nós lemos. E seja sincero consigo mesmo. O que está precisando mudar? Existe alguma área da sua vida que realmente você tem se mostrado orgulhoso, soberbo, mesmo que às vezes você não expresse? Você tem lutado com isso. Coloque diante de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós buscamos aqui ao Senhor. E diante da Tua palavra, Senhor, meu Deus, nós... Fale aí no seu coração com Deus. Pense nesses versículos que nós lemos. E seja sincero consigo mesmo. O que está precisando mudar? Existe alguma área da sua vida que realmente você tem se mostrado orgulhoso, soberbo, mesmo que às vezes você não expresse? Você tem lutado com isso. Coloque diante de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós buscamos aqui ao Senhor. E diante da Tua palavra, Senhor, meu Deus, nós... Fale aí no seu coração com Deus. Pense nesses versículos que nós lemos. E seja sincero consigo mesmo. O que está precisando mudar? Existe alguma área da sua vida que realmente você tem se mostrado orgulhoso, soberbo, mesmo que às vezes você não expresse? Você tem lutado com isso. Coloque diante de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós buscamos aqui ao Senhor. E diante da Tua palavra, Senhor, meu Deus, nós... Fale aí no seu coração com Deus. Pense nesses versículos que nós lemos. E seja sincero consigo mesmo. O que está precisando mudar? Existe alguma área da sua vida que realmente você tem se mostrado orgulhoso, soberbo, mesmo que às vezes você não expresse? Você tem lutado com isso. Coloque diante de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós buscamos aqui ao Senhor. E diante da Tua palavra, Senhor, meu Deus, nós... Fale aí no seu coração com Deus. Pense nesses versículos que nós lemos. E seja sincero consigo mesmo. O que está precisando mudar? Existe alguma área da sua vida que realmente você tem se mostrado orgulhoso, soberbo, mesmo que às vezes você não expresse? Você tem lutado com isso. Coloque diante de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós buscamos aqui ao Senhor. E diante da Tua palavra, Senhor, meu Deus, nós...
Fale aí no seu coração com Deus. Pense nesses versículos que nós lemos. E seja sincero consigo mesmo.